E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro do Apocalipse. Olha, hoje a gente tem uma mensagem, nossa, muito importante para analisar, cheia de lições que são super práticas para os nossos dias. Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso estudo do Apocalipse, aqui no canal O Outro Rodrigo Silva. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na mensagem para a igreja da cidade de Tiatira, que é, nossa, super complexa e poderosa. A gente vai ver como uma igreja que recebia tanto elogio por tantas qualidades estava enfrentando um perigo mortal que vinha de dentro dela mesma. Isso mesmo, vamos lá. Olha só, a mensagem para a igreja em Tiatira é a mais longa de todas as 7. E para a gente entender o tamanho do desafio que eles tinham, primeiro a gente precisa entender a cidade. Tiatira era um polo comercial, sabe? Famosa por suas associações de comerciantes, as guildas. E esse detalhe, pessoal, é a chave de tudo para entender a luta que aquela igreja estava passando. Exato, é bem isso. Tiatira, veja bem, não era uma capital política nem religiosa, mas o poder dela estava todo no comércio, principalmente na indústria de tingimento de tecido púrpura. Para se ter uma ideia, a famosa Lídia, a primeira pessoa convertida na Europa, era de lá. Mas o ponto crucial é este: diferente de outras igrejas que sofriam perseguição de fora, a grande ameaça em Tiatira vinha de dentro, sabe? Ela nascia da pressão econômica e social dessas associações, dessas guildas. E é exatamente isso que nos leva para a avaliação que Cristo faz da igreja. O que é fascinante aqui é que ele não começa com bronca, não. Ele começa com um elogio, e um baita elogio. Ele reconhece muitas qualidades positivas daquela igreja, o que acaba tornando a acusação que vem logo depois, nossa, ainda mais chocante. Olha que interessante esse contraste. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 19, Cristo elogia as obras, o amor, o serviço, a fé, a paciência deles. Ele chega a dizer que as obras mais recentes eram ainda maiores que as primeiras. Pensa só, era uma igreja que estava crescendo, superativa, cheia de amor, mas, e sempre tem um mas, né? Apesar de toda essa coisa boa acontecendo, existia um problema seríssimo. Eles estavam tolerando uma influência terrível, corruptora, bem ali no meio deles. E aqui a gente chega no coração do problema. Cristo identifica essa influência com um nome, um nome de peso, super simbólico: Jezabel. Era essa figura que estava ensinando e enganando o pessoal da igreja, levando todo mundo para um caminho bem perigoso, um caminho de se misturar, de fazer concessões com o mundo. Com certeza Jezabel não era o nome de batismo dela, né? Era um apelido, um nome simbólico, uma referência bem direta àquela rainha do Antigo Testamento que arrastou Israel para a idolatria. Lá em Tiatira, essa tal de Jezabel era muito provavelmente uma profetisa bem conhecida na igreja, alguém que tinha muita influência e que estava usando essa posição, essa autoridade, para dizer que o pecado era ok. E essa imagem aqui resume perfeitamente a pressão que eles viviam. Tenta imaginar a cena. Para um cristão em Tiatira, era praticamente impossível trabalhar, ganhar vida, sem fazer parte de uma dessas associações de ofício, uma guilda. Só que essas guildas exigiam que todo mundo participasse dos rituais pagãos, que envolviam comida sacrificada a ídolos e muitas vezes terminavam em imoralidade. Se a pessoa se recusasse, era o fim. Virava um excluído, perdia o negócio, o sustento da família. Era um dilema, assim, terrível. E é nesse ponto que o ensino dessa Jezabel se tornava tão atraente, tão sedutor. A lógica dela era basicamente a seguinte: gente, pode participar sim, pode comer a comida sacrificada aos ídolos, pode ir nessas festas, isso não vai atrapalhar em nada a espiritualidade de ninguém, é só o que a gente precisa fazer para ter sucesso nos negócios. Era, no fundo, uma doutrina perigosíssima do vale tudo, do compromisso. Só que Cristo, aquele que tem olhos como chama de fogo, ele via tudo, via com clareza total. A resposta dele é dura, é severa, mas ao mesmo tempo é justa. Ele deixa claro que deu tempo para ela se arrepender, mas ela não quis. E por causa disso, o julgamento seria inevitável. E não só para ela, mas para todo mundo que seguia os ensinos dela. Nossa, e esse versículo é de arrepiar. É muito poderoso. Cristo afirma com todas as letras: eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Isso é um atributo que no Antigo Testamento pertencia somente a Deus. A mensagem não poderia ser mais clara. Não dá para esconder nada. Ele conhece até a motivação mais escondida do nosso coração e a responsabilidade é de cada um. Cada um vai receber de acordo com o que fez. Então as consequências são colocadas na mesa, bem claras. Grande tribulação para quem adulterava com ela, ou seja, os seus seguidores.
E a morte dos seus filhos a gente entende de forma simbólica, como o fim dos seus discípulos, o fim da influência dela. Mas o ponto principal aqui é que esse julgamento não era só para punir, não. Era também um aviso, uma chance de redenção para todas as outras igrejas, para que todo mundo entendesse o quão sério é esse negócio de fazer concessões. Mas olha que coisa linda. A mensagem não acaba só em julgamento. De jeito nenhum. No meio daquela igreja toda dividida, tinha um grupo que se manteve firme, que não cedeu. E Cristo se vira para esse pessoal, esse remanescente fiel, com uma mensagem cheia de esperança. E uma promessa, nossa, uma promessa incrível para quem resistiu à pressão. É isso aí. Cristo olha para eles e reconhece: vocês que não seguiram essa doutrina, que não conheceram as tais profundezas de Satanás, e o incentivo que ele dá é simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. Olha, não vou colocar nenhum peso a mais nas costas de vocês. Só segurem firme o que vocês já têm. Segurem firme até eu voltar. É um chamado para continuar firme, para perseverar com fidelidade. E para quem persevera, para quem aguenta firme, a promessa é dupla e, uau, extraordinária. Primeiro, eles vão ter parte na autoridade de Cristo sobre as nações. Mas a segunda promessa é ainda mais poética, até meio misteriosa. Eles vão receber a estrela da manhã. Mas o que será que isso quer dizer? E aqui a gente tem a resposta, que esclarece tudo de um jeito maravilhoso. Lá no capítulo 22 de Apocalipse, o próprio Jesus se apresenta como a resplandecente estrela da manhã. Ou seja, a promessa final, a recompensa definitiva, não é uma coisa, não é um poder, é uma pessoa. A recompensa para quem vence é ter o próprio Cristo, num relacionamento próximo eterno. Com certeza, é a maior de todas as promessas. Que lição, hein? A mensagem para Tiatira ensina demais sobre perseverar no meio da pressão da cultura e sobre o perigo de ceder por dentro. Mas a nossa série não para por aqui, não. No próximo encontro, a gente vai analisar a mensagem para a igreja em Sardes. Uma igreja que, olha só que coisa, tinha fama de estar viva, mas na verdade estava morta. Olha, a análise vai ser fascinante com certeza. Então não dá para perder o nosso próximo encontro. E para garantir que ninguém vai ficar de fora, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, não esquece de deixar aquele like para fortalecer e compartilha essa análise com os amigos. A gente agradece demais a companhia e espera todo mundo no nosso próximo estudo do Apocalipse.